Prontinho. Agora, então, a gente tem um menino de 10 anos que veio para o pronto-socorro com uma dor abdominal 36 horas, que era difusa e periumbilical, migrou para a fossa ilíaca direita, né, no quadrante inferior, está febril, com vômito, inapetente, não consegue se alimentar nas últimas 24 horas. Ele já teve outros episódios de dor abdominal, nenhuma com essa intensidade, não teve diarreia, não teve sangramento e nem outras queixas relevantes. Quando no exame físico desse paciente, ele está prostrado com febre, com sinais de dor intensa, então provavelmente em posição antálgica. E nos sinais vitais, ele está com uma pressão de 10, sistólica por 60, frequência cardíaca de 115, respiratória de 22, está com a febre de 38,5. E o que, que ele pergunta para a gente? Opa, desculpa, tem mais exame. Ah, tem mais exame. Aí no exame físico tá bem descrito, então ele tem essa dor no ponto de McBurn, tem a defesa muscular, tem um Bloomberg positivo, Hovsing Duffy positivos, e um peristaltismo que ele coloca ausência de peristaltismo significativa, eu vejo como, às vezes, uma ausculta típica ali. Em laboratorial, ele vai ter leucocitose com desvio e uma PCR de 150. Aí a gente entra de novo naquilo que até a gente estava falando antes. Qual o diagnóstico mais provável dos achados clínicos laboratoriais que vão para essa hipótese? E aí, pessoal? A primeira, você está seguindo até o padrão da anterior que a gente fez para facilitar a nossa vida. Já tem dois padrões aqui que eu acho legais para a gente discutir. Teve o colega que colocou apendicite aguda e o colega que já complementou com apendicite aguda perfurada. Já complementa por que vocês acham isso. É um quadro, um casinho bem sugestivo para a gente não ter dúvida nesse diagnóstico, né? E aí eu acho Doutora, que vale a gente ressaltar alguns detalhes. Pode falar. aí se nós formos pensar como na questão anterior, nós poderíamos também abrir mais o campo, né? Poderia ser um abdômen inflamatório, né? Claro, é nítido que é uma apendicite Não aguda. peque por generalizar tudo. A gente não está Entendi. generalizando o diagnóstico. É diferente Uhum. você falar, vamos lá. Se fosse assim, o anterior, a gente poderia falar com abdômen agudo também. Abdômen agudo é tudo que pode causar dor abdominal. Abdômen agudo hemorrágico, abdômen agudo perfurativo, abdômen agudo inflamatório. Então, abdômen agudo sozinho é um diagnóstico sindrômico, tá? Então, assim, qual que é o diagnóstico desse caso com todos esses achados? É um abdômen agudo? É, mas não é isso que a prova quer saber. Não é esse o gabarito que ele quer. Ele quer justamente que você saiba identificar que todos esses achados com abdômen agudo é de uma apendicite, né? E, igualmente, se ele colocasse aqui que o paciente tinha dor no quadrante superior, associado à alimentação, com febre, mais de 6 horas, aquilo para você responder que seria uma colecistite, um outro caso, assim. Então, o diagnóstico é o que está causando esse abdômen agudo. Então, é diferente. Abdômen agudo é muito mais amplo. A gente não está falando de etiologia. Por exemplo, a gente está falando de um caso de apendicite aguda. Se você for comparar com o que a gente discutiu no caso anterior, era como se a resposta esperada fosse apendicite aguda causada por um fecalito de apêndice. É como se você incluísse, englobasse o etiológico junto com o que é diagnóstico, tá? Então, assim, tem uma mais provável, quero associar, tudo bem, mas não é para responder numa questão como essa, pura e simplesmente abdômen agudo, que você tem que botar que é uma apendicite aguda, esse é o diagnóstico, tá? Tem alguns sinais para a gente pensar em uma gravidade maior para esse caso, né? Então, idealmente, eu complementaria como sendo uma apendicite aguda complicada, por mais que a gente justamente pode ver a peritonite generalizada em apendicites ainda não complicadas, e muitas vezes o pessoal acha que na complicada a gente vai ter uma massa palpável, mas uma coisa que me chamou a atenção e que eu até coloquei aqui nas minhas anotações para falar para vocês nesse caso, é que justamente se a gente pensar no score de Alvarado, a gente vai responder esse item 1 e ainda vai decorar o score que pode ser cobrado de uma maneira isoladamente na prova, né? Então, assim, o diagnóstico da apendicite aguda foi resumido por quem criou o score de Alvarado, justamente pensando em você juntar as características clínicas e laboratoriais que diagnosticam uma apendicite aguda. Então, a gente encontra tudo isso aqui.
a algia migratória, a leucocitose com desvio, a anorexia, o vômito e a náusea. Então, assim, se a gente for pensar numa forma sistemática de resolver a apendicite, tenha sempre em mente o que tem no score de Alvarado. Você não vai errar questão de apendicite tendo esse score na cabeça e de quebra ainda vai aprender o score, tá? Então, se alguém não sabe, vale a pena anota aí para estudar depois, porque eu acho fundamental. Acho que é uma boa sacada para as questões de apendicite. Até para a gente pensar, né, em como que a gente vai dar seguimento no tratamento desses casos. Então, fundamental isso. Diagnóstico mais provável, apendicite aguda, com um paciente que está com sinais de peritonite, que ele já falou aqui do Rovsing, do Duffin, que já tinha uma defesa muscular involuntária, a gente pode pensar em ter realmente uma complicação associada, um leucograma bastante alto, né, já perto de 20 mil, com uma PCR bastante alta também, e uma dor já a 36 horas, a gente pode corroborar para uma complicação até associada desse quadro de apendicite. E os achados clínicos são todas essas características de dor desse paciente, né? Junto com essa indicação específica aí para a fossa ilíaca direita, né? O Blueberg positivo é escrever na testa no paciente do sexo masculino que é apendicite aguda, e os laboratoriais é leucocitose com desvio e PCR aumentado. Alguém viu alguma coisa diferente? Deixa eu ver aqui no chat. Ou queira tirar alguma dúvida? O colega que falou aqui comigo em relação ao diagnóstico amplo ficou ainda com dúvida em relação a isso. Eu sei que pode parecer confuso, mas a minha ideia é que vocês não tenham esse tipo de dúvida para a prova discursiva, sabe? O Gustavo que perguntou, eu acho que ele entrou agora, não sei se ele ouviu sua pergunta, Sim, doutor, é que viu? aconteceu que acabou a luz aqui na minha cidade e agora eu tive que entrar pelo celular e tô no dados móveis, tá? Mas você ouviu o que que a Mônica queria, ela queria saber se, com a tua pergunta, você ficou ainda com alguma dúvida da questão do diagnóstico mais amplo, do gabarito? Doutora, eu vou ser sincero, quando ela começou a explicar, minha luz acabou. Mas assim, eu peguei o comecinho e entendi sim o raciocínio dela. Com certeza a gente tem que interpretar bem o que está dizendo o enunciado, né? E totalmente de acordo. É uma coisa para tomar cuidado, assim. A prova já te deu o que é um abdômen agudo, né? O anterior era um hemorrágico, aí a gente pode tentar entender o porquê que é perforativo, o porquê que pode ser um inflamatório, mas ele está sendo muito claro no que ele está te dando de sinais de que o que ele quer saber é se você entendeu que é apendicite, né? Ele já te deu um paciente cheio de achados abdominais, assim, que ele não, você não vai estar acrescentando em nada para o seu especialista que está te avaliando e falar com o abdômen agudo puro e simples, tá? Então, para a gente ter esse raciocínio para a prova também. Perfeito, doutora. Obrigado. Esse aqui Acho é o que gabarito. Uhum. isso que eu falei, história clínica sugestiva, dor, dor que migra, no quadrante, associada com febre, vômito, inapetência, na irritação desse lado, do lado direito, que vão associar isso. A defesa muscular, pensando numa peritonite que vai colocar como uma complicação já associada a essa apendicite. Um laboratório com leucocitose importante com desvio e PCR aumentados. Para mim está bem redondinho esse gabarito. Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu alguma dessas justificativas? Beleza. Acho que a gente pode ir para o segundo. Então, o que a gente tem que fazer nesse paciente que está aí com uma apendicite complicada, já com características de estar séptico, com a pressão já mais para baixo? Então, a gente já puxa um pouco o gancho do formato da questão anterior também. Imediatamente, a gente precisa deixar esse paciente com um acesso venoso, fazer uma reposição volêmica nele, uma expansão volêmica, né? Porque a própria sepse deixa esse paciente assim, é um paciente que estava vomitando, então provavelmente vai estar bastante desidratado. Então a gente precisa hidratar bastante esse paciente. Aqui eu não me preocuparia tanto com a parte de monitorização, não valorizaria tanto isso, pode citar, não está errado, mas não entraria como critério fundamental, igual isso acaba entrando na hemorragia digestiva. Esse paciente a gente já sabe que vai precisar de cirurgia, então o jejum para ele vai funcionar como uma preparação já para
procedimento cirúrgico, pensando em complicações que podem acontecer associadas à anestesia, né? Então, para proteção de via aérea, para diminuir a distensão gástrica, se ele for operar por vídeo, por exemplo, a gente pode oferecer antitérmico, a gente pode oferecer remédio para dor, e a gente tem que oferecer antibiótico terapia para ele. Como justificativa é para os germes que são esperados no apendicite aguda, então para cobertura de germes entéricos e anaeróbios. Deixa eu ver o que o pessoal botou aqui. Alguém já começou a encaixar, iniciar a antibiótico terapia, sim. Porque a gente provavelmente vai ter uma pergunta perguntando da cirurgia. Então, o que a gente pode fazer de imediato? É expandir, dar antibiótico e deixar esse paciente mais confortável. Cadê? Meu chat está subindo aqui. Antitérmico, antiemético, perfeito. 2 acessos calibrosos, simplesmente falar que vai fazer uma hidratação vigorosa. Se tiver em lugar que tem especialista, vai comunicar o especialista e já vai indicar a cirurgia aqui mesmo, né? O tratamento e o que a gente vai precisar além disso vai ser explorado nas outras questões. Mas o que a gente vai fazer de conduta inicial desse paciente, com certeza, são essas terapêuticas que a gente falou, esse manejo clínico mesmo, tá? Pode botar no gabarito, Beth, eu acho que a gente falou de tudo. Internação imediata de jejum, reposição volêmica com cristalóide, pensando em melhorar hemodinamicamente o paciente, analgesia com dipirona ou paracetamol, até não especifiquei na analgesia, mas ele pediu para justificar, então idealmente sim, você oferecer uma analgesia para melhorar a dor do paciente. Antibiótico terapia de amplo espectro, ele deu até um exemplo aqui, o ceftriaxone com metro, tudo bem. Tem outras também que caberiam, mas essa realmente é um que a gente usa com bastante frequência. O clavulin também pode ser usado. Encaminhar para cirurgia, né? Laparoscópica ou laparotômica. E antitérmico, esse outro suporte clínico mesmo de medicação. Acho que os principais a gente falou. E vamos para o próximo. Agora ele quer saber realmente dos exames complementares que a gente vai confirmar esse diagnóstico, né? E planejamento terapêutico a gente já sabe que é a cirurgia. Então, assim, o que esse paciente vai acontecer? Ele vai passar por cirurgia. Faz diferença eu ter mais dados clínicos e programar melhor uma cirurgia para ele previamente? Sim, e aí eu vou depender dos exames de imagem. Aqui pouco ajudaria o raio-x, por exemplo. O raio-x pode ver uma distensão localizada à direita, talvez algum líquido em grande volume, mas não é um exame que ajudaria a gente nesse tratamento. Então, os exames para apendicite aguda de imagem vão ser ultrassom de abdômen, que é um exame simples e bastante disponível. E alguém já colocou aqui, ele é a tomografia de abdômen com contraste. Perfeito, a tomografia é o exame padrão ouro, né, com contraste. Então, a gente tanto consegue ver a apendicite, classificar essa apendicite e ver se tem complicação. Isso ajuda a gente no planejamento. E aí, a gente cirurgicamente vai decidir o que vai ser melhor para esse paciente. Mas, para critérios de prova, exame laboratorial seria tomografia e ultrassom, né? De preferência a tomografia, mas os dois estariam corretos. E o encaminhamento desse paciente para a cirurgia. Esse é o planejamento terapêutico, a minha visão. Se a gente for planejando cirurgia e for colocar exames laboratoriais associados a isso, a gente pode complementar com hemograma, coagulograma, bioquímica, pedir para esse paciente gasometria, porque ele poderia já estar com sinais de sepse. Então, são coisas a se considerar. Deixa eu ver se alguém falou isso. Função renal, coagulograma, perfeito. PCR, eletrólitos, função renal, TAP, NR. Acho que tá todo mundo, vocês estão indo bem, pessoal, tô gostando de ver. Estão participando de uma maneira conforme esperado, isso aí. Pensando que esse paciente vai ser cirúrgico, né, a gente tá sempre incluindo os fatores de coagulação aí. Pode botar no gabarito desse, Beth, por favor? Então, beleza, ultrassom, né, um exame mais disponível, geralmente a gente consegue com mais facilidade. Ele consegue ver o apêndice, mas ele realmente é meio ruim para essas outras complicações. Ele não consegue ver, por exemplo, pneu peritônio associado, se for pequeno, associado a apendicite, tá? Já a tomografia vai ser ótima para ver tudo quanto é coisa que precisar. Ele colocou uma coisa aqui importante, que até eu não citei com vocês, mas que
é interessante a gente pensar no paciente que está com sinais de sepse, né? Então, se eu estou pensando numa apendicite complicada, que já pode estar supurada, com líquido ali na cavidade, a gente tentar fazer cultura desse líquido e hemocultura desse paciente, que ele pode precisar de um tempo maior de antibiótico terapia, além de só a remoção do apêndice. Então, incluir hemocultura, cultura, é importante, não está entre as condutas salvadoras, mas aqui na prova discursiva foi considerado no gabarito, e a gasometria arterial, que a gente acabou citando. Tem que colocar sempre a justificativa em tudo? Não, só quando pede. Ele pode até, no gabarito, colocar a justificativa do porquê ele te pediu aquilo. Mas, por exemplo, se no comando da questão tá assim, cite exames complementares que podem ser necessários para a conduta terapêutica desse paciente. Aí você vai simplesmente citar tomografia computadorizada de abdômen, ultrassonografia, exames laboratoriais, quais são, e ponto. Se ele tiver colocado o CIT, sim. Aqui ele colocou quais exames que são recomendados para confirmação de diagnóstico e planejamento terapêutico, ele não especificou como justificativo. Então, é claro que às vezes a gente pode ser surpreendido com alguma coisa na prova, mas a grosso modo ele não pediu para você justificar. Embaixo ele tá. Então, Tá ali embaixo, ó. tá? Quais exames Mas na terceira. justifique. É porque aqui para É, mim tá cortando, mas é a minha tela. Então, se tá ele embaixo pedir para para justificar. justificar, tem que Uhum. justificar, tá? Tem que Tem só, justificar. tem só uma coisa, André, que eu acho que é importante para todo mundo, que a gente comentou nos encontros, então, inclusive, quando ele não é CIT, mas ele pergunta, por exemplo, quais exames complementares são recomendados? Vamos supor, tá? Não está dizendo que é para justificar. No entanto, como não é CIT, a gente está recomendando justificar sim. Por quê? Porque vai lá que no gabarito ele pede para justificar, vai ser motivo para recurso, mas a gente não quer correr esse risco, entendem? Ai, puxa, eu não justifiquei, ele aqui está cobrando, na alternativa não tinha para justificar, e aí vai para recurso. Então, por ser INEP, e a gente sabe que a gente não tem muitas vezes uma correção do recurso adequada. Se não for CIT, né, como a Mônica comentou, porque quando é CIT, os exames complementares, é CIT, é citar. Acabou. Agora, quando ele pergunta quais são, a gente orienta a justificar também, tá? Por quê? Porque vai que, entendeu? Ai, puxa, Beth, mas então eu tenho que justificar em todos? Não. Quando for CIT, não precisa justificar com certeza. Mas nas outras, eu particularmente recomendo que sim, porque a gente corrige recurso, né? E a gente sabe que muitas vezes está lá uma questão que não está claro para justificar, vocês não justificam, ele cobra justificativa, e aí, na hora que você fala, poxa, mas não estava na questão, ele fala, ah, mas como eu te perguntei quais, você tinha que me dar alguma justificativa. E aí a gente acaba perdendo isso no recurso, tá? Então, aí é mais uma questão de malícia ali na hora de fazer a prova para evitar qualquer tipo de recurso, tá bom? Mas isso que a Mônica falou é muito importante. O CIT é City, tá bom? Achei que tem uma pergunta bem interessante que veio agora do colega Jander aqui no chat, que é justamente ele perguntou uma coisa que eu reforço a importância do score de alvarado. Ah, se você está no pronto-socorro e chega com um caso desse, eu preciso pedir o exame laboratorial? Então, o exame de imagem, né? A resposta, a grosso modo, depende de, pensando em critérios de prova, como que isso apareceria, se pode aparecer às vezes na prática, a gente fala disso, mas aqui como foca na discursiva, depende. Se você percebe que a questão ele não está te perguntando de exames complementares específicos para esse caso, igual nesse caso aqui, ele pergunta quais são os exames complementares para se diagnosticar apendicite. Então, assim, não quer saber se você depende desse exame complementar para indicar cirurgia, né? Tipo, é apendicite, eu já sei que é cirúrgico, e aí eu preciso parar e esperar e às vezes remover esse paciente para fazer um exame em outro lugar. A resposta de uma maneira genérica, não. A gente tem, inclusive, o score de alvarado para ajudar a gente nesse tipo de caso, Jander. Por exemplo, o score de alvarado ele foi criado justamente para você saber os pacientes em que você precisa do exame de imagem ou se você pode encaminhar direto para a cirurgia.
justamente buscando evitar isso que você falou aí, perder tempo num paciente que já está séptico e já está com algum sinal de gravidade. Então, é claro, se eu tiver num serviço em que o sistema, que o ultrassom é amplamente disponível, a tomografia é amplamente disponível, e eu tenho condições de fazer isso sem atrasar a ida desse paciente para o centro cirúrgico, eu vou pedir. Vou pedir porque ele vai me ajudar quanto ao planejamento lá dentro do centro cirúrgico. Se tem muito líquido, se tem pneumoperitônio, se eu tenho que fazer uma incisão grande, se ele está contraindicado fazer a laparoscopia. Então, são um critério um pouco mais complexo. Para nível de prova, ele só me perguntou, em um contexto de dentro desse diagnóstico clínico, quais exames eu posso pedir. Tudo que eu posso pedir, eu vou falar, tá? Agora, preciso pedir para esse caso um exame de imagem para eu chamar a cirurgia para operar ele? Não, porque se a gente aplicar o score de Alvarado aqui, ele, para mim, a grosso modo, ele já vai ter a pontuação máxima que é 9. Então, a minha dica é anota aí o Alvarado, estudem bem ele para a prova, que ele justamente vai, se ele cair, se alguma coisa cair especificamente para você indicar a cirurgia, se você precisa de exame complementar para indicar a cirurgia, você consegue justificar que você indica a cirurgia sem necessidade de exame complementar de imagem, porque você tem uma pontuação alta no alvarado, ou seja, tem uma grande suspeição de que sua apendicite e você está autorizado a operar esse paciente sem nenhuma imagem, tá? Isso aí, acho que fechou. Perfeito. Vamos para o próximo? Que aí o gabarito aqui você já deu uma olhada. Acho que a gente já falou do que fala aí. Uhum. Que vem com as justificativas. É isso? Sim. Então vamos lá. Vamos para o próximo.